Eu queria falar com você sobre Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 tem algo muito especial para nos ensinar, sobretudo no momento em que nós estamos vivendo, nesses últimos dias. Eu não sei se você tem se apercebido, mas a igreja está vivendo os últimos dias na face da terra. E é o momento de nós nos voltarmos para as coisas de Deus, pensarmos mais nas coisas lá de cima, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, pensar nas coisas lá de cima e não nas coisas que são aqui da terra. Nós precisamos ocupar nossa mente, o nosso coração, nas coisas celestiais, nas coisas principais. E é isso que o Senhor Jesus traz aqui neste capítulo de Mateus 6, a partir do verso 19. O tema diz o seguinte: o tesouro no céu, olho puro, os dois senhores, a ansiedade pela nossa vida. E ele diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. É essa decepção que se tem quando se junta tesouro aqui na terra. Sem contar que o nosso tempo aqui é tão curto que nós passamos e as coisas ficam e nós não podemos levá-las conosco. E o Senhor Jesus depois vai dizer que aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Portanto, quando nós juntamos tesouro aqui na terra, nós estamos juntando para nós dor de cabeça. Nós estamos juntando para nós preocupações. E ele continua: mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam, onde ninguém vai ter acesso, muito menos a ferrugem e a traça. E os ladrões não vão poder roubar esse tesouro. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, o seu coração está inclinado para ali. As suas preocupações, as preocupações com as centenas de funcionários que você tem, as preocupações com as centenas de milhares que você tem que administrá-los muito bem. O rico jamais quer ficar pobre. Se isso acontecer, para ele será uma grande decepção. Portanto, além de ele juntar os tesouros aqui na terra, a ferrugem pode comer, a traça pode comer, os ladrões podem roubarem. E também há preocupações, as preocupações são tantas ao ponto de fazê-lo perder sono. E ele diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. As riquezas passam a ser para o seu proprietário algo que ocupa a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos. Tudo fica focado para as riquezas. Ele passa a ser servo das riquezas. Ele passa a ter as riquezas como seu senhor. Ele passa a bater continência para as riquezas. E as riquezas passam a ser o seu Deus. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis. Ou seja, você não vai conseguir servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Será que a nossa vida não tem mais valor do que os alimentos, do que o mantimento? Será que a nossa fé não é capaz de confiar em Deus, que Ele é o provedor e que Ele vai suprir as nossas necessidades e que existem os meios para que as nossas necessidades sejam supridas? E uma delas é o trabalho. Quando Deus nos dá o trabalho, nós estamos adquirindo
com o suor do nosso rosto, o pão de cada dia. Nós precisamos nos empenhar para adquirir o pão nosso de cada dia, sem preocupar-nos em adquirir, em acumular riquezas. As riquezas acumuladas, passamos a ter o nosso coração voltado para elas. Muita gente guarda riquezas, acumulam riquezas para que possam ter um futuro tranquilo. E você sabe que muita gente que faz assim, nem sempre consegue chegar até lá para usufruir dessas riquezas. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Será que vós não tem mais valores do que as aves dos céus? E elas são alimentadas, elas são vestidas, elas são muito bem trajadas. É claro que se nós pensarmos, as aves dos céus não têm preocupações, e um dos motivos é que elas não pagam aluguel. Um dos motivos é que elas não precisam de carro, elas não precisam de celular, elas não precisam de moradia, onde há gastos, onde há despesas com gás e com tantas outras coisas. Mas o Senhor Deus está querendo nos mostrar que Ele cuida das aves, cuida dos pássaros e também cuidará de nós. O descansar e confiar no Senhor não quer dizer cruzar os braços, porque se nós cruzarmos os braços, nós somos taxados de preguiçosos. E a palavra de Deus diz em Provérbios que nós tiramos um momentinho para cochilar, um momentinho para dormir, e assim a pobreza vai se avançando em nossa casa. Portanto, viva o homem do suor do seu próprio rosto, não temos que nos empenhar. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Jamais podemos fazer isso, ou seja, as nossas preocupações não têm poder nenhum. Nada elas podem fazer, a não ser trazer para nós algumas enfermidades. Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, nós não temos que estar preocupados em ter a melhor veste, em ter o melhor vestido, as melhores roupas. Não devemos estar preocupados com isso. Devemos viver de uma forma simples, não desleixada, mas de uma forma simples. Então a palavra do Senhor diz que nós não devemos estar preocupados com essas coisas. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. A fé trará para nós descanso. A fé trará para nós confiança em Deus e esperança em Deus. Nós precisamos compreender que quando a fé está em nós, quando nós temos fé em nosso coração, nós podemos confiar no Senhor e descansar nele. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. A preocupação nossa não deve estar focada na vestimenta. A preocupação nossa não deve estar focada nos alimentos, o que vamos comer. Nós devemos viver um dia de cada vez descansando no Senhor. E é por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando Jesus trouxe esses ensinamentos, ele não estava dizendo que nós devemos andar despreocupados no sentido de não procurar o que fazer, de não ter ocupação, de apenas cruzar os nossos braços e dizermos: Deus proverá. Não. Quando o Senhor Jesus diz: não andeis cuidadosos com a vossa vida, olhai para as aves dos céus e olhai para os lírios do campo, ele estava dizendo e fazendo com que nós pudéssemos ver o quanto as aves trabalham. Se nós observarmos um pássaro desde a madrugada, ele começa a trabalhar em busca do seu alimento. Quando ele está na época de fazer a sua reprodução, ele vai em busca dos seus apetrechos para fazer o seu ninho, para criar a sua cama, para fazer a sua casa. Se nós observarmos alguns pássaros que estão bem perto de nós, aqui no Brasil, por exemplo,
o bem-te-vi. O bem-te-vi tem um ninho muito bem trabalhado, muito bem formado, e ele faz esse ninho em lugares altos, mas ele faz esse ninho com muito esmero, com muito trabalho, para que ele possa estar protegido. O beija-flor, por exemplo, um pássaro tão pequenino, ele trabalha o dia inteiro, se você observar. Trabalha o dia inteiro para alimentar-se, trabalha na época da sua reprodução. Ele também faz um ninho muito bem engenhado, muito bem protegido. Então, as aves dos céus trabalham e trabalham muito. O Senhor Deus cuida deles. O Senhor Deus quer que nós sejamos e observemos a própria natureza para que nós não sejamos ociosos. O João de Barro, por exemplo, você já observou a casinha do João de Barro, como ela é feita em gotículas de barro, em pedrinhas de barro, porçõezinhas de barro. Ele vai buscar lá embaixo as porções, traz pequenas porções no seu bico e vai formando aquela imensa casa que para ele, pelo tamanho dele, aquilo é uma mansão para a sua vivência. Não é coisa que ele faz em um dia apenas. Ele tem cuidado e tem paciência de fazer. Jesus, como é óbvio aqui, não está nos dando margem para a ociosidade, jamais. Ele chama-nos a atenção para que nós possamos observar todos esses itens da natureza. E bem antes de Jesus, nós também podemos ouvir o sábio Salomão. Veja só que o sábio Salomão diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem dominador, nem oficial, prepara no verão o seu pão. Portanto, nós precisamos observar a natureza e saber que o Senhor Deus cuida da natureza, provê todos os meios. O João de Barro, Deus provê o tempo certo para que ele possa tirar o barro. A época de ele fazer a sua casa é uma época de chuva, é uma época que tem barro. O bem-te-vi, ele tira as palhas secas, os capins, para formar a sua própria casa. O beija-flor, a mesma coisa, ele tira as palhinhas secas, ele vai separando, ele pega tudo quanto é fios e vai formando ali, tecendo a sua casa. Mas ele não desiste, ele é perseverante, porque o Senhor Deus já proveu para ele os meios. O Senhor Deus já proveu para ele tudo quanto ele precisava. Agora, eu pergunto, será que o Senhor Deus não tem provido para nós também? O Senhor Deus proveu e deixou tudo na terra para o nosso sustento, para nós construirmos a nossa casa, para nós alimentar-nos. Na própria natureza nós podemos encontrar muitos remédios, muito medicamento. Os medicamentos são feitos da própria natureza, da própria Amazônia. Os medicamentos são tirados da própria fauna, não é? Então nós podemos compreender que o Senhor Deus tem cuidado de nós no sentido de deixar tudo muito bem preparado para nós. Agora, nós precisamos ir à luta, não é? Os pássaros não ficam pensando, mas está muito difícil, o barro está muito pesado, como eu vou construir essa casa com tanto sacrifício? Tem que levar gotículas e gotículas de barro lá para cima, pedrinhas e pedrinhas para construir a minha casa. Não, ele não pensa, ele vai à luta, ele enfrenta e faz. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Todos os dias temos um leão para matar. Todos os dias temos os males para enfrentar. E com Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Cristo nós somos capazes de superar as dificuldades, de superar tudo aquilo que vem ao nosso desfavor. Nós somos corajosos, somos capacitados por Cristo Jesus, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos à luta, que o Senhor Deus é conosco. Deus te abençoe e fique na paz. Beijo.